Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Empresarial, podcast da CDL de Campo Bom. Eu sou o Dilson Machado, presidente da entidade e anfitrião aqui nesse espaço criado para o empreendedorismo em Campo Bom. Queremos que a CDL seja uma vitrine do empreendedorismo e nada mais importante é de a gente trazer aqui os verdadeiros empreendedores que nós temos aqui na região. E também quero ressaltar que não se faz empreendedorismo sem parceria, e nós aqui temos o nosso parceiro comercial, que é a ViaCred Alto Vale, que dá o apoio para que esse podcast se realize. A ViaCred Alto Vale, entende que o desenvolvimento de Campo Bom passa por parcerias, e nós somos muito gratos por eles estarem aqui conosco. E hoje aqui eu tenho a grata satisfação de entrevistar aqui o Joeci, que representa a Max Forte, e nós queremos, Joeci, te conhecer um pouquinho melhor. Já tive o prazer de te conhecer um outro dia, quando eu fiz uma visita lá, fiquei impressionado com a estrutura que a Max Forte tem, e gostaria de entender um pouquinho mais, assim, como é que surgiu a empresa, assim, como é que surgiu a ideia, e o que exatamente eu sei que a Maxi Forte ela é um atacado, digamos assim, que fornece todo os produtos que os supermercados, trabalham, e também faz parte da Rede Forte, é isso? Também, também. Gostaria que Então, tu bom dia a fizesse todos, né. Bom dia, doutor Dilson. dia. Machado. Meu nome é Joeci, eu sou executivo da Rede Forte e sou executivo também da Max Forte, né. Uhum, Então são 2 entidades diferentes, independentes, a gente até comentou outro dia, né, uhum, que o pessoal que não conhece mistura, o próprio fornecedor também faz umas exato. confusões lá, né. São 2 CNPJ, a Rede Forte ela é uma associação que ela foi fundada em 2001, né. Em todo o estado, a gente tem hoje mais de 110 municípios, né, são bastante lojas, são 190 lojas em todo o estado. Então essa é uma entidade, que começou lá em 2001. A Max Forte, é a comercial atacadista Rede Forte, ela é uma empresa comercial que ela foi gerada em 2011 por associados da Rede Forte, então Uhum. quem são sócios também têm as suas próprias lojas. E nós fundamos essa empresa em Novo Hamburgo em 2011, e 2019, 2021 a gente veio para Campo Bom, Uhum. né. Então a gente sempre procura separar um pouquinho isso, porque as pessoas que não conhecem, a Max Forte é uma empresa, atacadista, que ela também hoje tem varejo, que é o atacarejo. Que aqui na junto ali, Junto ao ali o pedágio, próximo bem ao lado ali, né. Então, mas para nós foi muito importante, considerar vir para Campo Bom, porque nós estávamos em Novo Hamburgo, e nosso espaço também era já estava superado, uhum. então a gente identificou aquele ponto ali com empreendedores aqui de Campo Bom, e o prefeito também, o ente público foi muito, receptivo com nós, Uhum. né, então, assim, abriu as portas, e na época foi um trabalho bem importante, porque não tinha nenhum acesso por ali também, Sim, né. Foi feito um trabalho bem importante que, no fim, acabou, levando essa vantagem para toda a comunidade, aquele acesso ali acabou gerando uma melhoria, né. melhoria, uma passagem, né, para todos que vêm para A cá. própria Carlos Estravão Filho Exatamente, melhorou muito, né. melhorou muito, né. Uhum. Então e criou mais negócios ali na verdade, que o próprio posto que tinha por ali, outras Sim. coisas foram crescendo também, né. É que normalmente onde junta, investimentos, empresas, outros vêm Vai atrás. atraindo, né, vai agregando, né. Mas então a Max Forte ela está desde 2021 em Campo Bom, ela é uma empresa hoje é uma sociedade grande, são 31 sócios, né, o pessoal diz: "Como é que vocês vivem?", né, porque com 2, né, já dá um casal já tem uma dificuldade, então 31, né, mas a gente convive bem, porque a gente aprendeu muito na associação, o Uhum. relacionamento, né, de entender os seus limites, de compreender, né, de Transparência pra cooperar, né, porque o princípio da associação é a cooperação, né, a transparência, né. Eu acho uhum, que é isso, né, então o pessoal é muito coerente, que são empreendedores pequenos que formaram um negócio grande. uhum, É uhum. por isso que a gente gerou essa MaxForte. Sim. É, e é importante a gente falar de associação, porque a característica da CDL também é isso, né, uma associação. Logicamente, guardadas as devidas proporções, a Rede Forte, a Max Forte, que é a fornecedora dos Sim. produtos, ela tem uma gama de cuidados muito maiores. Tu mesmo relatou 31 sócios, e para administrar isso não deve ser muito fácil, eu acredito, É deve ter verdade. uma dificuldade.
Ao longo desse tempo que já existe a empresa, foi se conquistando algumas metas, alguns Hum. objetivos foram alcançados. Tu poderia, assim, mais ou menos destacar, assim, como é que foi quando começou? Eu sei que quando a gente começa parece que é uma coisa gigantesca, depois tu chega lá e se transforma mesmo numa grande Com empresa, né? certeza, e tudo é gerado por necessidade, né. Uhum. Por exemplo, assim, a gente aqui na região metropolitana, na verdade, todos os supermercadistas eles vão para Ceasa, Sim. se abastecem de lá, né. Uhum. Eventualmente alguma coisa diferente, mas a regra é essa, quando fala de hortifruti, é Porto Alegre, Ceasa e Canoas, né. Uhum. E a gente começou a identificar um ponto que por que que o pessoal saía daqui meia-noite, 2h, 3h, Porto Alegre 116, voltava meio-dia, né, e a gente começou a debater, a conversar sobre isso, né. Mas por que que, pô, nós com o potencial que nós temos aí 40 lojas, Uhum. 50 lojas, por que que nós não podemos de repente, concentrar isso num local e a gente transformar isso, né, numa oportunidade, né, assim, fazer com que isso seja um negócio nosso. E a gente pensou dessa forma, quando a gente começou a criar o CD, a gente os primeiros negócios foram hortifruti. Uhum. E a gente sempre brinca, né, que a primeira coisa que a gente comprou foi lá um caminhão de batata, né, porque ninguém quer abrir mão dos seus parceiros fornecedores também, sabe, e tudo é assim: "Ah, eu já tenho meu verdureiro, eu já tenho meu caminhoneiro, eu já tenho meu batateiro, eu já tenho meu", cara, mas tu tem que começar, alguém tem que abrir mão das coisas, né. E realmente foi assim, a gente olhou para o horti, a gente viu que era a primeira oportunidade pela dificuldade das lojas que tinham, né, porque os outros fornecedores normalmente vão na loja, mas o horti o pessoal tem que buscar, né. Até pela estrutura de logística, tamanho, às vezes volume. E a gente começou no horti, isso 2011, né. E eu me lembro, a gente brinca assim, mas foi isso mesmo, a guria ligava assim: "Olha, tu já pegou batata hoje? Já?" E eu: "Não, eu tenho meu aqui". Foi um trabalho árduo, assim, 2, 3 anos de migração, né, para fazer com que o associado, né, principalmente os sócios, aderiram bastante. E visse a vantagem também, né? Exatamente isso, né. Uhum. A gente começou a fazer com que eles buscassem o produto com nós. E aí foi um negócio, levou uns 2, 3 anos, que tudo demora um pouco, mas depois a gente ampliou o mix também, foi para os secos, depois foi para o congelado e o negócio começou a ficar pequeno, mas a origem foi essa, assim, é fazer com que nós trouxéssemos para o associado uma facilidade de acesso ao produto, e numa condição diferente, porque é nós que estamos negociando, né, a gente sempre fala de algumas diferenças, por exemplo, assim, quando o mercadista vai lá na Ceasa, vou dizer assim: "Quanto é que está o tomate? Quantos quilos tem a caixa?" 20, ele chega em casa tem 17. Ele chega em casa tem 18. Hum. Nós não, nós fizemos a inspeção na entrada. Sim. Então, todo produto que entra ali, tem lá o time lá que faz a inspeção. Manda o caminhão faz lá, "Opa, vamos dar uma olhadinha, já, vamos conversar, porque aqui nós E medimos as tu coisas". acaba fidelizando o cliente, porque ele sabe que Garantia é da qualidade, exato. garantia do peso e do preço, né. Então, assim, isso foi um início, levou uns 2, 3 anos para fortalecer, mas depois cresceu, tá nesse negócio grande, gigante, né. Gigante ali. É, e com esse crescimento a gente sabe que as estruturas e o controle é muito maior, Maior. né. Hoje a Max Forte ela tem a que dimensão ela tem para a gente entender, assim, porque eu olhei lá o tamanho que é a Max Forte, mas hoje ela tem a dimensão do quê? E ela tem o que ela teve que agregar tecnologia também para Bem, poder dar conta disso, né. se organizar, né, fazer a gestão dela, né. Uhum. A gente tinha lá em torno de 2.000 metros quadrados, 2.100 metros. Aqui a gente tem 9.500, Uhum. aonde a gente dividiu para o atacado, ficou 4,5, 5 para um lado e 4 para o outro ali, Uhum. porque nós tínhamos que ampliar, e o varejo também ocupou uma parte, né. Uhum. Então a gente começou dessa forma, com essa necessidade de ampliar, a gente veio para cá. E aí, com a necessidade de ampliar, tu começa a ter que fazer gestão diferente, né. Sim. Tecnologia, conhecimento, TI, que é a Uhum. informática, né, então tudo isso a gente foi ampliando, hoje a gente é independente da tecnologia, né. Sim. Tá. Tu referiu no início ali a questão da batata, né, que eu costumo dizer lá no meu escritório, lá quando a gente conversa, de que a gente sempre tem que ser o próximo da fila. Eu vou bater na porta do empresário ali, porque eu trabalho com assessoria empresarial, aí eu digo para ele assim: "Ó, eu tenho minha assessoria empresarial, apresento meu portfólio, apresento tudo".
Ah, mas eu já tenho o assessoria jurídica, beleza, só que eu tô na fila ali, se um dia ele for trocar, eu sou o próximo. Perfeito. Assim funciona também o trabalho, assim, né, até que a pessoa compreenda e veja que tu tem qualidade, tem controle melhor, Sim. tem acessibilidade melhor, ou como vocês mesmos já demonstraram com o crescimento que tiveram, tu é o próximo da fila sempre, e aí cada vez vai agregar mais. Perfeito, é isso mesmo. Sabe que com esse crescimento, para até demonstrar a diferença em relação ao mercado, né, nós fornecemos produtos aqui para Santa Maria, que são os nossos associados de lá, eles vêm buscar. Uhum, Nós fornecemos produto para Sobradinho, eles vêm buscar toda semana. Nós fornecemos lá para a região noroeste, que é o celeiro, nós temos uhum, associados lá, tem 38 associados lá. Eles têm uma central lá, mas é diferente da nossa, lá eu acho que não tem mais o horti, só tem os uhum, secos e uhum. congelados. Então grande parte daqueles associados vem para cá semanalmente, nós estamos falando aí de 400 quilômetros, 500 quilômetros. Para ver a diferença, Né. para ver a condição que nós conseguimos aqui, tá entendendo? Porque poderiam eles estar recebendo na loja ou fazendo outros negócios diferentes, né. Mas a gente tem uma condição tão boa para o associado, Que vale a pena que ele vir vale a nessa pena ele vir aqui, distância, né. então, esse é um diferencial que a gente gerou, Uhum, de uma certa forma, para o associado da Rede Forte, através da Max Forte. uhum, Olha como a gente e às vezes mistura um pouco, assim, o pessoal não entende, uhum. mas é assim mesmo, a Max Forte, então, ela é um atacado, né, que vende, ela tem a sua seu CNPJ e os Uhum. e a Rede Forte, ela é uma associação Que atende. que atende. E o atacado Max Forte atende hoje exclusivamente associados da Rede Forte. Não, a gente não vende para quem não faz parte da associação. Ah, ele entra na rede forte para poder. Isso aí, acessar a Max Fortes, Uhum, né, então é a vantagem que a gente trouxe para o pequeno varejo, uhum. que a gente sabe que, se olhar para o cenário agora, né, a gente imagina que cada vez vai ser mais difícil, né. É, eu ia te perguntar, esses desafios estão crescendo Estão cada. crescendo cada vez mais e tu tem que cada vez estar mais preparado, né. Uhum, Vai ter as pessoas que vão crescer, tem as pessoas que vão se encolher e as empresas que vão uhum. parar de funcionar, Sim, né, é só não se qualificar, olhar para o mercado, a realidade que está acontecendo, exato. né. É, e hoje a Max Forte, com a dimensão que ela tem, eu acredito que ela tem um grande número de colaboradores lá, né, e vocês têm também provavelmente um programa de treinamento, alguma coisa. Como é que funciona isso, quem Sim, trabalha com a Max Forte sim. internamente, né? Sim, a gente tem os 2 lados, a gente tem o atacado, que é uma função, que tem uma atividade diferente do varejo, né. Uhum. E a gente dentro do atacado, a gente tem que profissionalizar também, né. No varejo é mais tranquilo, que parece que o mercado, né, tem muitos mercados, mas atacado é diferente, né, a tecnologia é diferente, o equipamento é diferente, né. E a gente desde o início, a gente sempre teve preocupação, ainda mais hoje que, a gente fala na mão de obra, né, a gente fala no trabalhador, é uma pérola hoje, né. Sim, a galera assa ao extremo, né? É o extremo, né, e nós temos localizado num lugar onde o acesso também não é tão bom, Também. né. Transporte de coisas. Exatamente, né, então quer dizer assim, tudo que nós temos lá dentro é para ter uma condição de atrair ele também, né, Uhum, a questão de benefício, a questão de treinamento, né. uhum. A gente também, em relação ao salário, ele não foge muito também, porque É o o padrão, mercado né? é comum a todos, né. Hoje vocês têm que quantidade de A gente funcionários? está com 180 funcionários. 180 ali. Ali, né, a gente tem uns 70 por ali no varejo, no atacado, Atacado. e os demais 110, 115 ali no varejo. Isso junto com a parte administrativa. Geral, né, então, Uhum, hoje a gente, tem, assim, essa preocupação com a qualificação da mão de obra, uhum. em função disso, né, a gente fala mão de obra, não, mas é o trabalhador, Sim, né, porque às vezes as pessoas acham pejorativo trabalhar, chamar mão de obra, né, é. mas é o trabalhador, né, a pessoa que presta serviço ali, que está conosco, né, então a gente tem essa preocupação de qualificar, de levar um benefício e dar uma condição para ele, fazer com que ele tenha, assim, pelo menos a vontade de trabalhar com a gente, né, Exato. que ele saia alegre ali do trabalho, né, Sim. sai fadigado, claro que sai às vezes, cansa, Mas né, nós trabalhamos, né. uhum, Né, como é que até o próprio Deus disse: "Tu vai comer o teu pão com o teu suor", então quer dizer, se tu vai suar é que tu vai fazer um pouco de força, né, exatamente. vai te doar um pouco, né. É, e eu acho que eu comentei com vocês o outro dia lá, de que a escassez da mão de obra é uma constante. A CDL tem essa preocupação também, tanto que a gente tem um projeto que a gente quer desenvolver, a gente está buscando parcerias, ainda montando, que é qualificar o estrangeiro também, que é aquele fenômeno que aconteceu, nos Estados Unidos, na Europa, onde ele importou a mão de obra. O Brasil está nessa situação, porque hoje o jovem
que vem para o mercado, ele quer a digitalização, ele não quer o trabalho mais árduo, por exemplo, metalurgia, sapato, logística, pedreiro, então, assim, tu tem que qualificar. E qual é a ideia da gente é qualificar, é trazer ele, ambientar ele culturalmente, na língua, preparar Com e certeza. colocar no mercado. E tem espaço para isso. Sim. Eu acredito que tanto dentro da logística lá, como dentro do sapato, dentro da metalurgia, todos têm escassez de mão de obra, é Todos. bem complicado e eu acho que vocês enfrentam isso também. Sim, sim, né, a gente também já teve alguns estrangeiros, assim, venezuelanos que trabalham com nós, assim, Uhum, mas tem que passar por esse período de adaptação, de adequação, exato. né, até na minha casa lá tem uma menina que é da Argentina, Hum, né, também por algum acaso parou lá, né, sim. e tem que falar a nossa língua, às vezes a gente tem que falar algumas coisas que as pessoas não entendem, né. Pô, tô num outro país, é difícil isso. A cultura, né, o Cultura, gaúcho que é grosseirão, ergue o dedo, tanto, já né, pensa tá bravo, né, querendo puxar, né. mas não é, mas na verdade é isso assim que está acontecendo no Brasil mesmo, bem essa questão de tecnologia, o jovem ele não quer o serviço braçal, né, Uhum, e as empresas têm que qualificar e botar tecnologia para dentro, uhum. né, que senão ela E segurar aqueles que a gente tem, né. valorizar, É, né. Eu sempre digo: "Tu valoriza o que tu tem", né, porque depois que tu perde que tu sabe do valor que tinha, verdade. né. A gente só se dá conta de em todas as nossas áreas da nossa vida, a gente só dá conta do valor daquilo que tu tinha na mão quando tu perde, aí tu diz: "Puxa vida", né. Aí às vezes a água já foi, né. É, e não tem mais como buscar, né. Então, mas nós estamos a Max Forte, né, por exemplo, a primeira loja nossa ali, e nós estamos com plano de expansão já desde quando a gente começou aqui, Uhum, né. E a gente está trabalhando fortemente nisso, já tem um projeto já andando, terra virando ali em Santo Antônio também, uhum. né, o pessoal já sabe, porque já está divulgado já, né. Não é mais, segredo empresarial, né, então já está Uhum. no mercado, né. E vai vir outras lojas também para Isso eu até ia te perguntar, vocês têm um projeto de expansão, logicamente, do atacarejo. o atacarejo, e hoje vocês, atuam em a dimensão de regiões. Quais as regiões todas que você comentou que Quando a gente fala Max Forte, né, é aqui, não há rede forte. A gente sim, a Max Forte é o ce é aí. CD, né, É o CD e mais um mais o varejo ali, é, o mais varejo. atacarejo. É. Então, esse já é um pouco mais restrito em relação a às dimensões Mas territoriais. vocês têm, projeção de abrir um outro CD, por exemplo? Não, Não, aí por enquanto não, por enquanto porque não. isso tem que dar Esse sustentação ainda, aham. né, mas Esse se tu ampliar uma empresa e tu vai ver que, por exemplo, assim, né, tem outra empresa que daqui, que é o Macromix, o pessoal do Sul, uhum, eles uhum, têm 2 CD, mas pela quantidade, né, uhum. tudo o futuro vai dizer assim: "Cara, tu precisa te estruturar diferente", né. As empresas trabalham com custo, né, receitas e despesas, né, é isso que a gente trabalha, né. Então, assim, quando tu vê que tu tá tendo vantagem, ok, mas quando precisa trabalhar mais ou diminuir os custos, tem que fazer isso. Hoje, a gente pode abrir algum atacarejo a mais, próximo, não pode ser tão distante em função do que muito onera toda a nossa o segmento Uhum, de supermercadista é a logística, né. exato. Logística, né, então a gente tem esse cuidado. Aonde é possível, sem trazer muito dano, sem muito esforço, de logística, a gente é capaz de olhar para o futuro e implantar, né, e nós estamos nesse caminho. Sim, tanto a Max Forte como a rede, né, a Rede Forte, elas são importantes para a economia do nosso estado, até mesmo do país, eu diria assim, porque influencia outros segmentos. E essa geração de emprego, esse fomento de economia para Campo Bom é muito importante Com também. certeza. Então a importância que vocês têm aqui para Campo Bom e para a CDL, a gente tem que sempre agradecer, porque é um trabalho importante, um trabalho bonito que a gente vê que está prosperando cada vez mais. E nós da CDL queremos sempre estar junto com vocês aí, assim como estamos hoje aqui aprendendo um pouco sobre Rede Forte, aprendendo um pouco sobre Max Forte. Sim. Então eu queria te agradecer a tua presença aqui, José, e gostaria de deixar, livre a palavra para tu fazer as tuas considerações, se tu acha que tem algo importante que é bom ressaltar, enfim, Sim, fique à legal. vontade. Não, muito bom. Eu acho que é importante essa questão quando tu fala do valor do empreendedorismo, né. A associação ela nasceu e ela é originária de pequenos empreendedores, de lojas de bairro, supermercados de bairro, né. Não são Uhum, lojas super grandes, são lojas de familiares, basicamente familiares, onde houve muito esforço para
é transformar ele num dono de mercado, num empresário, Uhum. né, que são coisas diferentes, né, um mede e outro não mede, né, É verdade. um calcula, outro não calcula, um tem informação, outro não tem informação. Então, na Rede Forte, a associação, né, que gerou depois a Max Forte, com todo esse conhecimento depois do empresário estar preparado, saber lidar com informação, saber lidar com contabilidade, saber lidar com financeiro, com recursos humanos, toda essa política tributária que existe, que é né, Celane. olha, né, não tem explicação, ela existe e ela ajudou muito a empresa e ajuda a empresa, a família, a empresa, ao seu bairro, a sua cidade, o seu país, porque tudo é conectado, né. Uhum. Então, essa foi uma criação muito boa, foi, assim, uma inovação muito boa para esses pequenos empreendimentos de bairro, né. E a associação está aberta para todo empresário que tem interesse em conhecer, né, às vezes a gente não tem perna para conhecer todos que querem nos conhecer, porque Exato. tem todo um trabalho de entender se o empresário tem perfil, se ele gosta, se ele não gosta, né. Mas a Rede Forte, a Max, principalmente a Rede Forte como atração de novos empreendedores que têm interesse, a gente está aberto sim, né. Nós temos a nossa sede na Vila Nova, Uhum. Novo Hamburgo, e a Max Forte é concentrada aqui aonde também nos interessa muito fornecedores também que têm interesse em fornecer para nossa empresa, a gente também está aberto para eles, né, produtores rural também, pessoal que produz muito horte, né, Uhum. e hoje eles têm uma dificuldade muito grande com mão de obra também, todo mundo sofre com isso, né, principalmente a família, os filhos estão querendo ir para E lá querem querem mais de doutor, né, e os caras ficam lá, né, "O que que eu faço agora?". Então a gente ouve muito isso hoje, né, esse testemunho, né. Mas eu acho que eles também têm que a gente tem que olhar, ter esse olhar do campo, esse olhar da natureza, que da onde vem toda a nossa vida, da natureza, né. é verdade. E nós muitas vezes queremos só ir para a tecnologia. Então a gente tem que preparar o povo, as pessoas para entender isso, né, que a gente tem que continuar olhando para trás da onde nós viemos, É isso aí. né. Então, eu acredito que a Max Forte é um empreendimento que veio pelo conhecimento e pelo esforço de pequenos empreendedores, né. E a gente também agradece Campo Bom pela receptividade naquele período ali que foi importante para nós, né. Nós temos mais 2 lojas aqui que são não a Max Forte, mas são Rede Forte, Uhum. é o Tapajós aqui, eu acho, no bairro aqui, e eu tenho o Vogel, né, lá no Vogel, né. Lá na no Quatro Colônias, não? Isso, o Vogel lá, que é o ele falou que tem uma empresa ali por perto, É né. isso aí. Então Tem a Níger ali, a empresa de calçado ali é isso próximo. ali, é isso aí. Então, a Rede Forte foi feita por isso e disso, desencadeou um processo muito legal que foi criar a Max Forte, que nós estamos hoje aqui em Campo Bom, e a gente agradece também hoje, né, Gilson, para estar falando um pouquinho da rede, né, para os Isso. nossos associados também, para que Estão interligados, né? valorizem, né, que a gente gosta muito aqui de Campo Bom, sim, é uma cidade organizada, ordeira e receptiva, né. O povo daqui é muito Essa especial, altura. Perfeito. tá bom? Muito obrigado. A conexão empresarial é para isso, para ligar pessoas, para ligar e aprender também. Ótimos conteúdos e histórias inspiradoras. E o Gessi nos trouxe aqui um conteúdo muito importante e nós somos muito gratos. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço.